Comentário acerca do Evangelho de João, o capítulo é o 10, João capítulo 10, e o versículo é o 30. Versículo 30, Ego kai o pater en esmen. Eu e o Pai, um somos. Esmen é o somos, né? Em um, né? Eu e o Pai, um somos. Certo. Ego kai o pater en esmen. Eu e o Pai, um somos. Isso. A Bíblia NVI, né? O que ela fala dessa passagem de João 10:30? Qual que é o comentário? Eu e o Pai somos um. 10:30. O grego é neutro. Neutro, uma só coisa, não uma só pessoa. Então, no caso, ele está querendo dizer eu e o Pai somos uma só coisa. Ou a mesma coisa, né? Mas não a mesma, no caso, mesma pessoa, no sentido no caso, eu acho que da Trindade, né? Por ser trinitário, né? É a mesma coisa. Eu e o Pai somos um. Um somos, né? Em esmen. Uma só coisa, não uma só pessoa. Os dois são iguais quanto à essência ou natureza, mas não são idênticas. Essa grande verdade é o que justifica as ocasiões em que Jesus declarou: Eu sou. E aí ele vai dar as passagens aqui. Então. Primeira coisa aqui, né? NVI. Aqui a Bíblia do Expositor. O que ele vai falar de João 10:30? Eu e o Pai somos um. O texto grego diz: somos um. Estas simples palavras destroem o ensino daqueles que desmentem a distinção das pessoas da deidade e daqueles que põem em dúvida a deidade de Cristo, certo? Que então apoia, né, a divindade. Que João 10:30, no comentário do Calvino, né? Eu e o Pai somos um. Sua intenção é rebater os escárnios dos ímpios, pois poderiam alegar que o poder de Deus não lhe pertencia absolutamente, de modo que ele não poderia prometer a seus discípulos que tal poder com certeza os protegeria. Ele, pois, testifica que as suas atividades estão tão intimamente unidas às do Pai, que a existência do Pai jamais faltará a si e às ovelhas. Que a assistência, né, do Pai jamais faltará a si e às ovelhas. Os antigos fizeram um uso equivocado dessa passagem para provar que Cristo é homoousios, de uma mesma essência com o Pai. Eu acho que não é equivocado, não. Os antigos, os antigos sabiam do que falavam, porquanto Cristo não argumenta sobre a unidade de substância, mas sobre a harmonia que ele desfruta com o Pai. De modo que tudo quanto é feito por Cristo será confirmado pelo poder de seu Pai. Então prova, né? Prova, cadê a prova? Simplesmente, não, os antigos estão falando errado, por quê? Porque eu estou falando certo. É assim que está dizendo aqui, simplesmente no comentário, mas todos são trinitarianos, então não há muito o que se dizer aí, porque a gente já sabe o que cada um pensa, né? Então aqui no comentário do Hendrickson, eu e o Pai somos um. Portanto, disse Jesus, eu e o Pai somos um. Versículo 30. No versículo 28, Jesus falou sobre seu amor pelas ovelhas. No versículo 29, sobre o amor do Pai. Ninguém poderá arrebatá-las das mãos do Filho nem das mãos do Pai, pois elas são
mais preciosas que todas as outras. Portanto, com relação a este cuidado protetor, o Filho, versículo 28, e o Pai, versículo 29, são um. Portanto, disse Jesus, eu e o Pai somos um. Entretanto, visto que em outras passagens ensina-se claramente que a unidade é uma questão não apenas de operação exterior, mas também e basicamente de essência interior. Veja especialmente 5,18, mas também 1,14,18. Está claro que também aqui nada menos que isso pode estar implícito. Certamente que se o Filho e o Pai são essencialmente um, então quando Jesus afirma eu e o Pai somos um, ele não pode estar meramente dizendo somos um em providenciar cuidado protetor das ovelhas. A trindade econômica repousa sempre sobre a trindade essencial. Então, o Hendricks está falando sim, que está falando da trindade sim, domousios, né? Que lá no comentário fala que não, aqui fala que sim. É só uma divergência de opinião, mas praticamente sempre vai ter, né? Ninguém vai concordar com todos os pontos, né, das escrituras. Esse aqui concorda, porque ele está falando da trindade econômica. A trindade econômica repousa sempre sobre a trindade essencial. Veja sobre 1,14 e 1,18. Observe quão cuidadosamente tanto a diversidade de pessoas quanto a unidade de essência são expressas aqui, que eu falei, domoso. Jesus disse, eu e o Pai. Portanto, ele está claramente falando de duas pessoas, e essa pluralidade é mostrada também pelo verbo, uma palavra grega, somos, esmen. Sim, esmen no grego, né? Que é somos. Essas duas pessoas nunca se tornam uma pessoa. Por isso, Jesus não diz somos uma pessoa, porém diz nós somos uma substância. Embora duas pessoas, as duas são uma substância ou essência. Foi dito de modo correto que a palavra grego nos liberta do caribdis, do arianismo, que nega a unidade da essência. O esmen, da sila do sabelianismo, que nega a diversidade de pessoas. Portanto, nessa passagem Jesus afirma sua completa igualdade com o Pai. Então ele não concorda com o sabelianismo, mas também ele concorda que o Jesus é o Jeová. E cada um com seu ponto de vista, né? Aí já no outro comentário, vamos ver o que fala aqui o Erne de Boer, né? Erne de Boer, eu e o Pai somos um, unidos. Eu e o Pai, nós somos unidos. Não, aqui 10:30 é impossível sem João 1. Não tá falando que é unidos, mas tá falando que é um, mas vamos ver, né? Voltando aqui no começo. Eu e o Pai, nós somos unidos. A tradução dele não tá aqui é um, né? Tá aqui é unidos, mas a tradução já tá errada então. Mas vamos ver o que a gente encontra nesse comentário Esperança aqui. Em razão disso, Jesus formula agora expressamente sua unidade com o Pai. Ele o faz com sucinta brevidade e justamente por isso de forma poderosa. Eu e o Pai, nós somos unidos. Queremos levar em conta que Jesus não assevera eu e o Pai somos um. Em esmen não é somos um. O Pai e o Filho não coincidem numa só pessoa, permanecem duas porém estão unidas em comunhão perfeita. Jesus já havia descrito essa unidade nas afirmações de João 5,19. A unidade de perfeito amor, mas obviamente de forma que o Pai seja o que eleva, dirige e concede, e o Filho permanece o que voluntariamente aceita, obedece e executa. Contudo, o que Jesus está atestando num resumo sucinto de suas afirmações
informações anteriores, não será compreendido pelo mero fato de falarmos de uma unidade das vontades, e sim vontades do simples ser humano Jesus e de Deus. Com essas tentativas de interpretação moderna e filiação divina de Jesus, seria esvaziada para mera designação simbólica e privada de sua verdadeira essência. No entanto, também teria sido colocada uma imagem fantasiosa do ser humano. Que eu tenho aqui. Então, em primeiro lugar, que já traduziu errado aqui, né? Eu e o Pai, nós somos unidos. Tá errado já. A tradução tá errada. Então, o que vai atacar deve ser um ariano aqui, né? Um cara de Ário aqui contra a Trindade, né? Mas vamos concluir para ver se é isso mesmo. Contudo, que Jesus está atestando no resumo sucinto de suas afirmações anteriores não será compreendido pelo mero fato de falarmos de uma unidade das vontades do simples ser humano Jesus e de Deus. Com essas tentativas de interpretação moderna de filiação divina de Jesus seria esvaziada para mera designação simbólica e privada de sua verdadeira essência. No entanto, também teria sido colocada uma imagem fantasiosa do ser humano. No lugar da realidade de Jesus seria feito um homem ideal imaginário. Porque desde a queda do pecado, o ser humano real se encontra no mais profundo contraste contra a vontade e natureza de Deus. Se Jesus fosse apenas um ser humano, então também não se poderia falar de unidade das vontades dele e de Deus. Sim, então aqui atestou a divindade de Cristo, por mais que traduziu errado ali em cima. Unicamente porque na pessoa de Jesus o Verbo se fez carne. Tornou-se o Verbo em que Deus expressou todo o seu coração e sua essência, que pode ser proferida da boca deste um ser humano, a assombrosa declaração: eu e o Pai nós somos unidos. 10:30 é impossível sem João 1:1. Sim, que João, que o Verbo era Deus, né? Que o Verbo cria todas as coisas. Certo. Então, aqui eu pensei que ele ia desvirtuar, mas no final ele mostra que ele entende, né? Então é isso. Alguns comentaristas, né? Alguns comentaristas atestam que quando Jesus Cristo fala eu e o Pai somos um, ali vai falar que é a unidade de vontade, outros vão falar que é a unidade de essência, que é homousios, né? Os que são contra a divindade de Jesus vão falar que eu e o Pai somos um, não quer dizer que Jesus Cristo é o Pai, que Jesus não é Jeová também, que Jesus Cristo... esses são contra a Trindade, né? Porque a Trindade é um só Deus em 3 pessoas distintas. Então, quando a pessoa nega que Jesus Cristo é Jeová, ele está negando o que Jesus Cristo disse. Se você não crê pelo menos pelas obras que são as mesmas do Pai. Então, Jesus Cristo tem convicção de quem ele é, mas os seres humanos não. E Deus não se mostra muito preocupado em provar quem ele é, né? Não se mostra. Isso fica nas entrelinhas, aquilo que ele diz, é entendido os judeus se contrapõem, tentam matar ele, ficam perseguindo, porque eles entendem a questão da divindade. Quando se ele falar que eu e o Pai somos um, se ele falar ego emi, que é eu sou, antes de Abraão eu sou. Então todas essas características aí são características divinas de Deus, né? Então aí ele não está muito preocupado em que as pessoas saibam disso. Ele simplesmente fala e é registrado e a gente entende.
Aí tem aquele que aceita, tem o que não aceita, né? Os que não aceitam a divindade de Cristo é muito relacionado ao ocultismo, ao satanismo, ao espiritismo, né? À maçonaria, a Testemunha de Jeová. Então todos estes são contra a divindade de Jesus Cristo. Porque tudo é a mesma coisa, é tudo fruto da maçonaria, né? Tudo faz parte da maçonaria. Essas seitas que são contra a divindade de Jesus Cristo são tudo oriundas da maçonaria, né? Então é isso. Mas o que ele disse está lá, né? Eu e o Pai somos um. Aí vem um bonito e traduz. Eu e o Pai, nós somos unidos. Puxa vida. Não tem nada a ver com Esmen, que é um somos, né? Não tem nada a ver com a tradução, com o que está lá de fato, né? Que a gente encontra no grego. Aí vem um bonito e traduz errado, e aí, para quem não entende grego, vai achar que está certo aquele comentário. Mas é isso aí, no final, eles concordam com a divindade de Cristo, mas tem algum comentário que eu li que o cara não queria aceitar que ele estava falando de homousios ali, homousios, né, da unidade de essência. Ele é o mesmo ser do Pai, né? Então teve um que discordou disso aí, mas no geral a maioria concorda que está falando da Trindade, está falando de essência, está falando de homousios, e é isso aí.